Por que escrever? Quer saber a resposta? Ficou a fim de saber um pouquinho mais? Então te convido a assistir ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar, peço a sua ajuda para inscrever-se no meu canal. Deixa também o seu joinha e ative o sininho. Além de não custar nada para você, me ajuda a manter o canal ativo. Pessoal, o ato de escrever reserva segredos. Eu vou tratar desses segredos falando do verbo escrever. A forma mais natural de nós tratarmos o significado de alguma coisa na língua portuguesa e em outros idiomas também é nos remetendo ao verbo, à ação, ao fazer. Vamos começar com eu escrevo. O eu escrevo é um ato solo, individual, ele é íntimo. E quando eu escrevo, eu estou exercendo toda essa energia de levar para um suporte físico, seja lá no computador, seja lá com os seus lápis, com as suas canetas, utilizando o bom e velho papel, caderno ou papel de anotação, as suas ideias. O tu escreve é uma projeção, é uma ordem, é uma imposição para que alguém faça a escrita. Já o ele escreve ou ela escreve tem mais o sentido do consumidor, da admiração, daquele ela escreveu tal coisa ou ele escreveu tal coisa, e você como consumidor, você olha para aquilo, você admira aquilo, você gosta daquilo. Tem o nós escrevemos, quando nós olhamos o sentido de equipe, de um grupo, de duas ou mais pessoas ajudando-se, olhando uma para a outra e nesse olhar trocando informações, trocando ideias. E a partir desta troca emerge um texto colaborativo. Tem também o vós escreveis. O vós escreveis, ele é uma extrapolação. Ele é algo sobre aquilo que eu pensei, aquilo que eu sonhei até, mas eu não vou escrever. Eu vou pensar no vós escreveis sobre tal assunto, quando você se refere, por exemplo, a um livro, a um artigo que você leu, ele está então extrapolando a sua própria ideia do escrever. E finalmente, tem o eles escrevem. O eles escrevem, assim como o ele ou ela escreve, ele tem essa questão também do consumidor, da inveja, mas é quando você comenta algo da escrita. Por exemplo, você diz, eles, os autores, escrevem de maneira muito rebuscada, de maneira muito difícil, de maneira muito alto nível. Ou eles, aqueles autores, escrevem de maneira muito simplista, de maneira muito comum. E eu não gosto desse tipo de escrita. Mas como escrever? Para escrever você pode utilizar textos ou ilustrações. Elas ajudam no entendimento de novos saberes. Elas ajudam também você a perceber como que pode, a partir destes textos, destas ilustrações, você ajudar a pessoa que irá ler a ler melhor, a entender melhor aquilo que você tentou compartilhar no teu texto. Por exemplo, quando você pergunta para alguém, você entendeu o que é que eu desenho? Ele vai nesta direção. Para assuntos que são muito complexos, assuntos que requerem assim uma espécie até de recurso didático, é elegante você utilizar gravuras, diagramas, fotografias, tudo para apoiar quem fará a leitura ou quem lerá o seu texto a entender melhor aquilo que você está compartilhando. Utilizar palavras difíceis é um expediente das pessoas que são consideradas eruditos ou eruditas, pessoas que têm um aprofundamento muito grande daqueles assuntos que ela estuda, daqueles assuntos que ela gosta muito, daqueles assuntos que ela ama estudar. E quando ela traz isso na forma de uma escrita, ela acaba se valendo de palavras que são difíceis. E também acontece quando você quer fazer justamente o oposto.
optar pelo simples. Claro que, às vezes, algumas palavras mais densas podem ser necessárias quando você vai elaborar um texto. Às vezes, nem sempre você consegue dizer de maneira elegante aquilo que seria mais denso no teu texto, na sua ideia, no seu pensamento. Por exemplo, o cenário descrevia a natureza, as coisas naturais e era singelo e puro. Eu poderia dizer simplesmente: o cenário era bucólico. A palavra bucólico aqui, ela entra com algum ponto pequeno de erudição, mas, dependendo do contexto, é muito mais elegante eu dizer o cenário era bucólico do que eu dizer o cenário descrevia a natureza, as coisas naturais, ele era singelo e puro. É a diferença entre você fazer o descritivo e você fazer o até poético bucólico. Utilizar também palavras simples demais acaba que por infantilizar, tornando até desinteressante o texto que você escreve. Por exemplo, ela estava igual a quando você quer falar algo para alguém, mas não sabe que palavra usar direito. Você poderia dizer: ela estava com a mente confusa. Percebe que ela estava com a mente confusa é mais objetivo do que você dizer: ela estava igual a quando você quer falar algo para alguém, mas não sabe que palavras usar direito. Fica um pouco prolixo. Você pode também utilizar-se de metáforas. Às vezes, metáforas tolas para explicar o que você quer dizer. Às vezes é bom utilizar uma metáfora, mas não vamos exagerar aqui. Por exemplo, aquela prova estava como um sorvete no verão. A prova estava trivial, você pode escrever. É muito melhor eu dizer que a prova estava trivial do que eu dizer que a prova estava como um sorvete no verão. Fica meio infantil. Para formar-se continuamente, o importante aqui é você ter a consciência que esta formação depende só de você. E depende só de você priorizar o seu tempo para aprender. A leitura, ela é uma ferramenta de autoestudo, mas é a escrita que traz a forma de você reforçar aquele item, aquele assunto, aquele tema que você realmente estudou. Por que escrever? Por que as pessoas escrevem? As pessoas escrevem por várias razões. As pessoas escrevem para tangibilizar os próprios pensamentos. Elas fazem lá suas garatujas, seus rascunhos. Você já observou pessoas que ficam rabiscando num pedaço de papel enquanto pensam ou enquanto fala com alguém? Pois as pessoas fazem isso, têm essa necessidade sinestésica de tangibilizar os próprios pensamentos. Então, há pessoas que escrevem para isso, para tangibilizar o próprio pensamento. Também para registrar os pensamentos num suporte externo à sua própria memória, para que você possa depois recuperá-los sempre que precisar deles. É como se fosse uma memória auxiliar. Você pode escrever também para criar uma lista de coisas que você quer fazer, como, por exemplo, o seu roteiro de viagem, as suas férias dos seus sonhos. Você pode escrever para isso. Você pode também utilizar a escrita para convencer alguém de algo ou alguma coisa. Te ajuda a estruturar o seu pensamento, porque se você vai valer-se da escrita, do expediente da escrita, para convencer alguém a entender, convencer-se de ou aceitar algo que você está compartilhando com ela, você precisa estruturar muito bem o seu pensamento para que a pessoa consiga se convencer daquilo, senão ela não se convencerá. Você escreve também como uma forma de compartilhar o jeitão, a técnica de fazer alguma atividade. Para você ensinar alguém. Então você pode ensinar alguém demonstrando, através do expediente demonstrativo, ou escrevendo para a pessoa
como que se espera que determinado assunto, tarefa, atividade seja executado, comunicado, levado à frente. A escrita também ela pode ser utilizada para estabelecer regras. Regras, no geral, quando elas são ditas, elas correm o risco de se perder, porque as palavras vão ao vento, as palavras elas têm esse poder mágico de ganhar as alturas. Agora, quando você traz isso para o nível tangível, as regras ditas se perdem, mas as regras escritas, elas se estabelecem. Quando você escreve algo, então você está registrando. E ao registrar, você torna essas coisas demonstráveis. E, ao serem demonstráveis, elas se tornam tangíveis. Elas se tornam factíveis. Você escreve também para comprometer-se com uma instituição ou com alguém. Isso geralmente tem a força de um contrato. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam nas mentorias: professor, como é que eu faço para estabelecer um curso de ação para minha vida, para minha carreira profissional? Eu oriento, faça um contrato com você mesmo. Eles me perguntam, mas como assim, professor? É simples. Você pega um pedaço de papel, uma folha em branco qualquer, pode ser até um papel de pão, e pegue um lápis e uma caneta e escreva neste pedaço de papel as suas intenções, os seus desejos, os seus objetivos. E, importante, escreva o que você está disposto ou disposta a fazer para atingir aquelas coisas que você ali registrou. Então esse compromisso escrito, ele ganha uma força, um peso de um contrato. Você pode também utilizar a escrita para evidenciar um fato ou uma ideia, para tornar ela evidente, para tornar ela ali preto no branco. Você pode utilizar a escrita simplesmente para comunicar ideias, para compartilhar algo que você pensou, deixando registrado para a posteridade. Eu, por exemplo, tenho escritos de quando eu era ainda pré-adolescente, adolescente, jovenzinho com 15, 16, 17 anos, e hoje, 40 anos depois, eu recorro a esses meus escritos, a esses meus registros, e é claro que eu me transporto para aquela época e é um transporte mágico. Então este comunicar, este compartilhar das ideias e dos pensamentos que a gente faz ao escrever alguma coisa, ainda que para nós mesmos, ele é muito gostoso, é muito mágico. E também a gente escreve eventualmente para ser lido. Seja uma simples carta, um poema, uma história, ou um soneto para os super eruditos, ou até um simples bilhete. Esse bilhete pode ser uma notinha que você manda lá no teu WhatsApp. Este bilhete pode ser lá aquele recado que você escreveu na timeline de algum amigo seu, de alguma mídia social. Escrever para eventualmente ser lido ou ser lida é uma coisa muito íntima, muito pessoal, muito reservada. Às vezes nós escrevemos coisas, às vezes nós escrevemos textos que nós não queremos que sejam lidos por determinadas pessoas. Elas são direcionadas. Então, quando for compartilhar alguma coisa, tome cuidado para não errar de grupo do WhatsApp, senão você acaba compartilhando coisas que não gostaria de compartilhar. Tem algumas máximas sobre o ato de escrever. Sobre o escrever, sempre é bom lembrar, que quem escreve, queira ou não queira, ele escreve para ser lido, nem que seja por si próprio. Só que para ser lido, não necessariamente você precisa ser entendido. Olha, mas isso ajuda muito quem eventualmente lerá o que você escreveu. Ajuda muito mesmo. Agora, para ser entendido, você precisa ser claro. As suas ideias precisam ser passíveis de percepção com a imaginação. Ela precisa significar algo, porque senão você não será entendido, você não se fará entender pela sua escrita, pelo seu texto. E para ser claro, você precisa, é claro, ser coerente. E essa
coerência, para que ela seja conquistada, para que ela seja atingida, você precisa estar num nível de abstração dos seus pensamentos que permita que os outros assimilem. Senão, será apenas uma sopa de letrinhas e as pessoas não vão te entender. A grande dica, minha gente, na verdade, é que antes de tentar escrever algo, que você leia muito. Mas isso é tema para um outro vídeo. Gostou? Deixa seu comentário. Ajude a manter o canal. Inscreva-se e convide seus amigos. Dá sempre muito trabalho montar um conteúdo relevante. Para continuar mantendo o canal, eu conto com a sua ajuda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.